Esse vídeo agora está circulando muito em grupos de empresários, chegou para mim, e ele está certo em parte. A questão é que ele assume algo que nem sempre de fato vai acontecer na tua empresa. E nem sempre você tem essa informação que vai direcionar a fazer a coisa certa. Vamos ver que eu explico melhor. Sabe uma meta que toda empresa deveria ter? Prepara que lá vem polêmica, porque eu sei que muita gente vai ser contra. Toda empresa não deveria ter apenas a meta de vendas, mas ela deveria ter uma meta de demissão na empresa. Meta de demissão na empresa, isso faz sentido? Esse é o ponto mais importante do vídeo inteiro, na verdade. Muitas empresas no Brasil, principalmente da escola da Ambev, tem essa questão de meta de demissão. Isso é uma maneira de você realmente tirar pessoas que não estão tão aptas assim. Só que, na verdade, se você for parar para observar, não está errado. Não existe certo e errado aqui, mas é um ponto que levanta uma discussão. Se você colocou 10% de pessoas ali que não estão funcionando bem, você selecionou errado. Então você está postergando um problema, deixando rodar um ano de problema, um ano de pessoas desencaixadas do cargo, para só depois resolver isso. É um processo de eficiência baseado na ineficiência da seleção. Se você seleciona bem, vai ser difícil achar esse 10% de pessoas ruins ou que não estão tão bem acopladas assim. A questão é que você não faz bem o beabá no início. E aí roda um ano com um problema, perdendo dinheiro, obviamente, para depois resolver de uma maneira meio que vamos passar a faca. Funciona, mas é um remédio, na verdade, para algo que você poderia fazer bem antes, bem mais cedo. Vamos continuar. Mas Marcos, que loucura é essa? Deixa eu te explicar. Muitas empresas que não têm uma cultura de demitir, elas acabam por permitir pessoas de baixo desempenho. Quando você... Peraí, não é questão de cultura de demitir, é questão de baixo desempenho é porque você contratou errado no início. Você consegue medir o desempenho, a capacidade da pessoa antes de contratar. Não tem que deixar para a última hora, para depois que rodou um ano. Implanta uma cultura de que periodicamente, por exemplo, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a empresa faz uma avaliação e pessoas de baixa performance têm que sair, aquilo cria uma cultura de resultado. Eu não tenho interesse aqui em criar pânico, porque é péssimo ter uma empresa com pânico, as pessoas com medo. Peraí, você tem que botar uma meta de demissão para ter cultura de resultados, você não consegue colocar isso com base em eficiência das pessoas? Você mediu antes de selecionar essa pessoa? Estranho, né? Mas pare e pensa comigo. Quais são os piores serviços que nós temos hoje? São serviços públicos ou são serviços privados? A maioria dos serviços públicos são de baixa qualidade. E por que isso acontece? Porque independente do cara entregar um bom ou mau serviço, o dele está garantido. Serviço público de má qualidade. Eu concordo de certa forma, no geral, comparando, sim. E a questão da segurança acontece aqui. Só que, de novo, existe uma seleção bem feita no serviço público? Um concurso, desculpa, não é uma seleção bem feita. É uma prova de quem sabe mais ou de quem memorizou mais algum conteúdo específico. A capacidade de execução, a capacidade de fazer, não se mede numa prova desse tipo. Se mede numa testagem até mais rápida e muito mais eficiente, que é a capacidade cognitiva. Só que não se faz. Então, obviamente, se eu tenho no serviço público uma seleção mal feita, eu vou ter uma consequência de uma seleção mal feita, tal qual na rede privada. Só que na rede privada eu posso, um ano depois de manter o problema, resolver o problema. No público isso não acontece. Só que tem muita empresa privada que está na mesma jogada. Pessoas sem produtividade alguma sendo mantidas na empresa. E quando você mantém pessoas sem produtividade, você está comunicando o que para as outras? Ele não está errado. Aqui. Então pega papel e caneta, faz uma lista de todo mundo que está na tua empresa e analisa quem não tem performance ou quem está ali sem ter a necessidade. De uma outra forma para pensar, o quanto a sua empresa manteria o mesmo resultado com 10 a 20% menos de pessoas. A nossa classe empresarial está sendo esmagada por juros, esmagada por falta de crédito ou crédito caro, está esmagada por uma mão de obra de quinta e você precisa manter os melhores no time. Resolvido isso, tirei os piores da minha empresa, as pessoas que não têm performance, o que é que você tem que fazer? Você tem que pagar melhor os que performam. Você tem que premiar e reconhecer aquelas pessoas que entregam de verdade resultado para a sua empresa. Porque às vezes falta de dinheiro. E aqui ele não está errado não, concordo totalmente. Se você realmente tem pessoas muito boas e você consegue reduzir a equipe, que você vê, nota que existe aí um excesso de cabeças na empresa, que acontece muito hoje em dia, pague melhor quem ficou. Isso é ponto pacífico, isso aqui eu assino embaixo. Falta dinheiro para pagar o bom, porque você está com dinheiro pagando o ruim. E aí, qual a tua opinião? Coloca aqui embaixo.
O vídeo acaba aqui e o ponto que fica justamente eu entendo essa parte final, só que, de novo, o ponto não é você fazer a lista ou não fazer a lista. Possivelmente vai ter que fazer essa lista, tá? Porque você não selecionou bem. Então você pode fazer listas, gastar com demissão, que não é barato, gastar com um ano de baixa produtividade, que não é barato, você não consegue nem mensurar isso claramente às vezes, ou focar numa seleção efetiva. Qual é a seleção efetiva? Faz tudo que o seu RH faz já, não precisa mudar, mas inclui o que a Level faz. A Level é a empresa que eu criei para fazer seleções com ciência, com 7 testes que avaliam a parte cognitiva, a entrega para o cargo que você precisa e também fatores que vão influenciar no dia a dia de trabalho da pessoa. Simples, direto, você faz e consegue relatório após 5 minutos após o final da execução do teste por parte de quem está sendo selecionado. Simples, direto e prático. Quer conhecer? Clica aqui e vem entender como é que funciona esse teste. Faça um para entender e aí você vai compreender qual que é o universo que se abre para você não ter que fazer lista de demissão e sim fazer uma boa e eficiente seleção de pessoas.